Muito bem. Queria começar com esse texto, Atos capítulo 20, versículo 28, que diz assim, está projetado: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Esse texto chama a atenção porque ele Segundo eu fala transferi para o meu. sobre o valor que a igreja tem para Deus. Nós vamos falar aqui nesse curso das marcas de uma igreja bíblica. Quando nós falamos da Pra cá, igreja, nós deixa eu estamos tentar. falando de algo central, de algo que está no coração de Deus. E esse texto, então, o apóstolo Paulo se dirigindo aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. E o que nos chama a atenção nesse texto é exatamente como Deus ama e como Deus valoriza a igreja. O texto diz que ela é a igreja de Deus. Então, ela pertence a Deus. Diz o texto que ela foi comprada pelo sangue de Cristo, pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, Cristo amou de tal maneira o mundo e, particularmente, a igreja, que ele entregou, se entregou, derramou o seu próprio sangue, para que, por meio do seu sangue, a igreja pertencesse a ele. E por fim, a igreja ela é cuidada pelo Espírito. O texto diz que o Espírito Santo designa pessoas que irão pastorear a igreja, pessoas que vão cuidar do rebanho. Então nós podemos dizer que a igreja ela é tão valiosa aos olhos de Deus que as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão diretamente envolvidas no cuidado dela. Então, Deus ama a igreja, ela pertence a Ele e Ele cuida da sua igreja. Então, esse é um texto dirigido aos presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, mas é um texto que se aplica a todos aqueles que pastoreiam pessoas. Então, esse texto ele serve como aplicação para aqueles de nós que são facilitadores, líderes das nossas células, ou líderes auxiliares que estão sendo preparados para serem facilitadores futuramente, discipuladores, são pessoas que também pastoreiam pessoas, todo mundo que cuida de pessoas. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Então, qual que é o propósito desse nosso curso? Esse curso ele é dirigido especialmente aos facilitadores, aos auxiliares, aos nossos líderes de grupos pequenos, mas ele também é dirigido, como nós anunciamos, a todos os membros. E muitos dos nossos membros, se não a maioria, cuida de outras pessoas através do discipulado, através de algum cuidado que nós podemos chamar pastoral. Então, o propósito do nosso curso é encorajar você a permanecer firme nessa tarefa tão importante que é o de cuidar de pessoas, de participar desse pastoreio da Igreja de Deus. E nesse comecinho de curso, eu quero dizer algumas coisas bastante introdutórias, algumas coisas que talvez para muitos de nós aqui não vai ser novidade, para alguns talvez seja importante relembrar essas coisas, para alguns talvez vão ser novidade. Então, nós vamos fazer uma breve introdução de falar de algumas coisas que são importantes, essenciais e importantes. O que é a igreja? O Novo Testamento nos diz que a igreja é o povo de Deus formado por todos os que creem em Cristo como único Salvador e Senhor.
É o povo de Deus formado por todos aqueles que creem no Evangelho. Então, basicamente, essa é a igreja. Existe um termo que nós costumamos usar que é igreja local. Igreja local nada mais é do que a comunidade cristã onde nós congregamos. Então, qual é a nossa igreja local? Olhando aqui de cima, todo mundo é da Aliança Bíblica Centro. A nossa igreja local é Aliança Centro. Mas não é apenas a Aliança Centro que é a Igreja de Deus. Nós temos irmãos da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Luterana, etc, 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 que também pertencem à Igreja, porque a Igreja é o povo de Deus formado por todos os que creem em Cristo como único Salvador e Senhor. E essa Igreja, esse povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, se reúne em pequenas comunidades, igrejas locais, aonde nós então congregamos. Por essa definição, nós já concluímos que a igreja não é um prédio. A igreja são pessoas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim, 1 Pedro 2:5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós somos pedras vivas. Cada um de nós é um tijolo vivo, uma pedra viva na construção dessa igreja. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, se você quiser acrescentar mais essa passagem, também fala da igreja como sendo o santuário de Deus. Então, quando nós falamos de igreja, muitas vezes a gente pensa igreja num prédio. Mas a igreja não é o prédio. A igreja são as pessoas. Então, quando o grupo célula, o seu grupo célula, se reúne na casa de uma pessoa, naquele momento ali está a igreja. Se tem um grupo célula reunido numa terça-feira à noite, numa casa, e esse prédio está vazio, desocupado, a igreja não está aqui nesse prédio. A igreja está nessa casa que está reunida da terça-feira à noite. Então, esse prédio é o prédio da igreja, mas ele não é a igreja. Ah, Olavo, mas isso é pecado, eu tenho que pedir perdão para Deus se um dia eu disser, eu vou lá na igreja, me referindo ao prédio da aliança. Não, né? Não chega a tanto. Mas é importante que a gente entenda que a igreja não é uma edificação, a igreja são as pessoas, todo aquele que crê em Cristo como único Salvador e Senhor. E para nós termos uma ideia da centralidade da igreja, como a igreja é importante, vamos pensar agora a igreja em termos do Novo Testamento, capítulo 2. A igreja do Novo Testamento. Os evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas, João, esses evangelhos, eles foram escritos para igrejas, para serem lidos nas igrejas. O livro de Atos dos Apóstolos narra o nascimento e a expansão da igreja, através de Atos, que nós estudamos recentemente, que nós sabemos como foi que a igreja começou e como que ela se espalhou para todo o Império Romano a partir de Jerusalém. As cartas do Novo Testamento, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, etc., etc., até Judas, todas as cartas do Novo Testamento foram escritas, dirigidas ou a igrejas, comunidades cristãs, ou a indivíduos que estavam fortemente associados a uma igreja. Por exemplo, a carta de Filemão, que aparentemente é uma carta dirigida a um único indivíduo, mas esse indivíduo, ele era membro da igreja de Colossos. Então, mesmo as cartas dirigidas a indivíduos, são indivíduos comprometidos com a igreja. 1ª e 2ª Timóteo, por exemplo, uma carta de Paulo endereçada a seu
discípulo, seu aluno, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. E alguém poderia pensar, não, então o único que escapa da igreja é o livro do Apocalipse. Mas nem o Apocalipse escapa. Porque se você se lembrar, se você ler os primeiros 3 capítulos do Apocalipse, você vai se lembrar que o livro do Apocalipse foi escrito para 7 igrejas. As 7 igrejas do Apocalipse. Então, até mesmo esse livro tão diferente foi escrito para encorajar a igreja a permanecer firme na fé num tempo de grande perseguição. Então, a igreja, ela é central no Novo Testamento. Jesus é o fundador da igreja e ele afirmou que a igreja é invencível. Vocês lembram daquela frase que Jesus disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela é edificada por Cristo e ela é invencível. Cristo é o cabeça da igreja, e quem rejeita a igreja, rejeita a Cristo. Isso é bem forte, mas é a verdade. Se Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo de Cristo, quem rejeita a igreja está rejeitando a Cristo. A igreja não salva. Nós não somos salvos pela igreja. O ladrão na cruz, ele aceitou o evangelho, ele creu que Cristo era o Messias, o Salvador, e não deu tempo do ladrão na cruz nem ser batizado e nem se tornar membro de uma igreja. E Jesus disse para ele: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quem salva é Jesus Cristo. Mas Deus nos salva individualmente quando nós cremos em Cristo e em seguida ele nos insere no corpo de Cristo, que é a igreja, para que nós possamos crescer em comunidade. Então, a igreja é a família de Deus. Quando você crê no Evangelho, você é automaticamente inserido na família de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo, se referindo aqui à igreja, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, quando nós cremos no Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito é derramado sobre nós, como diz a promessa da nova aliança, e nós somos batizados num corpo, que é a igreja. Tem uma frase do John Stott no livro A Igreja Autêntica, que eu recomendo fortemente que você leia, em que ele diz assim: não somos apenas cristãos, somos também pessoas da igreja. Não estamos apenas comprometidos com Cristo, estamos também comprometidos com o corpo de Cristo. Quero crer que nenhum de meus leitores se constitui naquela anomalia grotesca que é um cristão sem igreja. E o John Stott, ele usa uma expressão bem forte aqui, quando ele diz: quero crer que nenhum de meus leitores se constitui naquela anomalia grotesca que é um cristão sem igreja. Então, o lugar do cristão é na igreja, é onde ele cresce, é a família de Deus e é onde Deus deseja que ele esteja, porque a igreja ela é central no propósito de Deus. Tudo que Deus vai fazer, ele vai fazer através da igreja. E eu queria falar agora um pouquinho da nossa visão. Eu gosto muito da nossa visão como aliança bíblica, porque eu acho ela um excelente resumo do que é
do que deveria ser o propósito de toda a igreja. A nossa visão é a seguinte: crescer no amor por Deus, comprometidos com o corpo de Cristo, amando as pessoas e fazendo discípulos. E cada item desses é justificado por uma grande verdade da Bíblia. E aqui eu quero falar da primeira marca de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica, ela possui uma visão ou um propósito fundamentada na Bíblia. Então a nossa visão é crescer no amor por Deus, e eu vou colocar junto aqui amando as pessoas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a nossa visão. Em primeiro lugar, amar a Deus, amar pessoas. Esse é o grande mandamento que Jesus nos ensinou. Fazendo discípulos. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, se você quiser abrir lá. Se você quiser abrir, abra comigo. Se você preferir ouvir, eu vou lendo os textos para nós. De repente você está fazendo as suas anotações, fica melhor você ouvir do que tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mateus capítulo 28, 18 a 20, é um texto bastante conhecido, talvez alguns de nós aqui até saibam de cor. E diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, parte da nossa visão, parte do nosso propósito é fazer discípulos. Por quê? Porque essa é a ordem de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações. Então, nós temos como nossa visão, como nosso propósito, o grande mandamento, amar a Deus, amar o próximo, e a grande missão, fazer discípulos. O grande mandamento e a grande missão. E essas duas coisas devem andar juntas, porque elas se complementam. Quando eu amo o meu próximo, eu vou fazer de tudo para evangelizar o meu próximo. E o segundo item que aparece aqui na ordem do slide é comprometidos com o corpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, aqui, Paulo, de uma maneira bem clara, nos apresenta essa metáfora da igreja como o corpo de Cristo. Assim como nós temos um único corpo, esse único corpo tem vários membros, e essa palavra que foi traduzida como membros também poderia ter sido traduzida como órgãos. Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, nós somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. E é por isso, então, que nós estamos comprometidos com a igreja, que é o corpo de Cristo. Tanto com a igreja no sentido do corpo de Cristo espalhado pelo mundo todo, que quando a gente vai, por exemplo, para um congresso, ou quando a gente vai visitar uma igreja em outra cidade, ou quando a gente muda de cidade e a gente começa a frequentar uma igreja, a sensação que a gente tem é que nós estamos com pessoas que nós já conhecemos há algum tempo. A sensação que a gente tem é que realmente aquelas pessoas são a nossa família. Então nós temos compromisso com o corpo de Cristo no sentido mais geral e temos compromisso com o corpo de Cristo no sentido da igreja local.
E é por isso que nós participamos da igreja e congregamos. Então, essa é uma visão fundamentada na Bíblia. A partir da nossa experiência como igreja, como corpo de Cristo, juntos, nós vamos buscar crescer no amor por Deus, juntos, nós vamos buscar amar as pessoas, amarmos uns aos outros, e juntos nós vamos fazer discípulos. E quando alguém se converte a Cristo, a gente não deixa essa pessoa solta, avulsa por aí, a gente traz ela para dentro do convívio da igreja, para dentro do convívio da célula, da celebração. E a igreja é, então, a nossa base. Isso o que seria a nossa introdução, né? Aquelas coisas mais básicas que eu mencionei no início, mas que são coisas muito importantes e que a gente precisa relembrar sempre delas. Mas eu queria dar continuidade aqui na nossa aula e eu queria convidar você agora para nós olharmos juntos mais algumas marcas de uma igreja bíblica. Então, agora abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 2 e deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, Atos 2, 42 a 47. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Todo mundo achou? Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, eu queria mencionar aqui algumas outras marcas da igreja bíblica, que esse texto traz para nós. E a segunda marca, a primeira marca é a visão fundamentada na Bíblia, a segunda marca é o ensino bíblico. O texto diz que essa igreja era uma igreja dedicada ao ensino dos apóstolos, versículo 42. E qual é o ensino dos apóstolos? O ensino dos apóstolos, ele se baseava no Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda estava por ser escrito, né? Ele só tinha o Antigo Testamento. E Jesus Cristo nada mais é a igreja, Jesus Cristo e a igreja são o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. E os autores do Novo Testamento, eles demonstram isso. Por exemplo, nos sermões do livro de Atos, ou nas próprias cartas. O ensino dos apóstolos foi registrado pelo Espírito Santo no Novo Testamento. Então, ele se baseava no Antigo Testamento e ele foi registrado no Novo Testamento. Então, o que significa para nós sermos uma igreja que, que segue o ensino dos apóstolos? O ensino dos apóstolos é o ensino da Bíblia como um todo. Seguir o ensino dos apóstolos hoje significa valorizar o estudo da Bíblia. Essa frase aqui, chega a ser um pleonasmo, né? Uma igreja bíblica é uma igreja que valoriza o estudo da Bíblia. Então, desculpa ser repetitivo, mas é isso aí. E quando a gente pensa em ensino da palavra de Deus, a Bíblia, particularmente o Novo Testamento, mas a Bíblia inteira, valoriza o ensino bíblico. Por exemplo,
Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Atos 15, 35. Esse era o ministério de Paulo e Barnabé. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Atos capítulo 20, aquele discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso, de onde nós tiramos aquele primeiro texto bíblico com o qual nós começamos a aula. Ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Deus, ele derrama os dons sobre a sua igreja, todos os dons são importantes, e existem aqueles que possuem o dom de pastores e mestres, que são aqueles que ensinam a palavra de Deus, que ajudam a preparar os santos, que somos todos nós, para a obra do ministério. Por que Deus dá mestres à sua igreja, pastores à sua igreja, profetas, apóstolos, etc.? Pessoas que possuem o dom de ensino, a capacidade de ensinar. Por quê? Porque o ensino, ele é importante para Deus e para a igreja de Deus. E é por isso que nós valorizamos a pregação expositiva. Vocês estão aqui todos os domingos, vocês sabem que a Aliança Centro tem essa tradição da pregação expositiva. Nós agora estamos estudando 1 Coríntios e a gente tenta escapar daqueles textos difíceis, polêmicos, né, que normalmente a gente pensa duas vezes, mas a vantagem da pregação expositiva é que ela nos obriga a falar dos textos fáceis e dos textos difíceis, né, dos textos mais agradáveis de se ouvir e dos textos mais duros. E por que nós valorizamos a pregação expositiva? Porque nós queremos que, como Paulo diz, né, ensinar todo o conselho de Deus. Por isso nós valorizamos cursos bíblicos. E vocês estão de parabéns, vocês que estão aqui essa noite, ou em casa, ou aqui na Aliança, dedicando a noite de segunda-feira, que vocês poderiam estar em casa descansando, vocês estão aqui estudando a Bíblia. Isso é muito bom. E por isso nós valorizamos encontros, retiros, conferências que abordam os desafios contemporâneos à luz do ensino bíblico. Então, de vez em quando a gente tem aí conferências, encontros, tivemos recentemente a Bienal. Então, por que a gente faz isso? Por que a igreja promove esse tipo de encontro? Porque uma das marcas da igreja bíblica é o ensino da palavra de Deus. Então, estudar a palavra de Deus é fundamental, é essencial para nós termos uma igreja madura. E a igreja do Novo Testamento, Atos capítulo 2, versículo 42, ela se dedicava ao ensino dos apóstolos. A terceira marca é a comunhão. Atos 2, 42 diz que eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e às orações. O partir do pão aqui é uma referência à ceia do Senhor. Então, nas suas reuniões, os primeiros cristãos, eles tinham essa comunhão. Eles participavam da ceia, eles oravam juntos. Todos os que criam mantinham-se unidos, diz o versículo 44. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Então, essa era uma igreja que tinha relacionamentos, convivência, amizade, fraternidade. A palavra comunhão significa vida em comum ou vida em comunidade. E essa comunhão
ela incluía ter refeições juntos, participar da ceia, orar, como eu falei. E é muito interessante que essa coisa da gente ter refeições juntos, né? Não sei quantos grupos células, depois da reunião, ou pelo menos depois da reunião formal ali, que a gente tem o compartilhar, que a gente lê a Bíblia juntos, ora, não sei quantos grupos aqui continuam a reunião ao redor da mesa, né? Isso se chama comensalidade. E a comensalidade, ela é importante, porque quando a gente está reunidos ao redor da mesa, comendo juntos, além de ser uma coisa agradável, a gente relaxa, a gente conversa e muitas vezes, acredito que já aconteceu com você, você não ter aberto o seu coração naquele momento lá formal da reunião, da leitura da Bíblia, da oração. Naquele momento ali você não estava se sentindo totalmente à vontade para falar do seu problema. E ali na mesa, quando todo mundo estava relaxado, conversando, ali você abriu seu coração com alguém que estava do seu lado ou com todo mundo. E naquele momento houve um conselho, uma oração, uma palavra que encorajou você, que ajudou você. Então essa comensalidade, ela é importante. Eles contribuíam com cada membro na medida em que alguém tinha necessidade, diz o versículo 45. Então a comunhão da igreja significa que o ideal de Deus é que ninguém na igreja passe necessidade. O ideal de Deus é que ninguém na igreja passe fome. O ideal de Deus é que ninguém na igreja deixe de tomar um remédio porque não tem dinheiro para comprar o remédio. Eles contribuíam com cada membro na medida em que alguém tinha necessidade. E havia então um sentimento de pertencimento, um sentimento de amor, relacionamentos. E como é importante isso? Como é gostoso isso? Como nós precisamos disso? Nós falamos que somos família de Deus, e nós somos família de Deus, mas nós precisamos viver como família de Deus. A gente precisa sentir que a gente pertence à igreja, se sentir amado, fazer com que outros se sintam amados, termos relacionamentos. Outro aspecto importante, falando ainda de comunhão, é que a Bíblia fala de mandamentos recíprocos. Mandamento recíproco é todo texto que vem uma ordem dizendo uns aos outros. A Bíblia fala de pelo menos 25 mandamentos recíprocos. Eu coloquei aqui uma pequena amostra desses mandamentos. Por exemplo, amem-se uns aos outros. Aceitem-se uns aos outros. Romanos 15, 7. Se você ler Romanos 14, 15, um texto importantíssimo, que fala que nós não devemos discutir opiniões diferentes. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, e nós devemos, então, nos aceitar. Não dá tempo agora de falar sobre esse texto, eventualmente a gente fala sobre ele, mas a ideia de aceitar é aceite aquele irmão diferente que talvez pense diferente de você em algumas coisas. Mas é seu irmão, é alguém que ama a Deus. Tenham igual cuidado uns pelos outros. 1 Coríntios 12. Cuidem uns dos outros. Aconteceu uma situação, né, do Fabrício sofrer aquele acidente, talvez até ele esteja escutando a gente aqui, assistindo a aula pelo Zoom. Ele sofreu aquele acidente e imediatamente nós pedimos oração por ele, e aí ele precisava de uma bengala, porque ele tem que ficar o tempo todo deitado. Graças a Deus não aconteceu nada de grave com a coluna dele, mas ele quebrou algumas vértebras, ele tem que ficar.
A única hora que não dói é quando ele está deitado. Mas se ele tiver que sentar e levantar para ir no banheiro, ele sente muita dor, mas muita dor mesmo. E aí ele precisava de uma bengala para se apoiar. E aí a gente pediu se alguém tinha uma bengala. E aí uma pessoa tinha. E uma terceira pessoa saiu da casa dela e foi buscar do outro lado da cidade a bengala para entregar para o Fabrício. Então, isso é cuidarmos uns dos outros. Isso é um exemplo, né? Eu imagino que esse tipo de cuidado, várias formas de cuidado aconteçam o tempo todo entre nós, e é isso, exatamente isso que nós devemos fazer. Sujeitem-se uns aos outros. Aquela ideia de sermos pessoas ensináveis, estarmos abertos para que Deus fale comigo através de vocês, fale comigo através, talvez, de um irmão mais jovem que eu. Nós precisamos estar abertos, ser ensináveis. Deus fala, Deus usa uns aos outros. Suportem-se uns aos outros. Eu queria poder dizer para vocês que esse suportem-se uns aos outros é um suportem-se no sentido de dar suporte. Olha, se alguém precisar de alguma coisa, como nesse exemplo que eu acabei de dar, dê um suporte para essa pessoa. Mas não é esse o significado da palavra. Suportem-se uns aos outros significa tolerem-se uns aos outros. Aguentem-se. Porque nós somos pessoas diferentes, com jeitos diferentes, opiniões diferentes. E às vezes um de nós tem o dom de irritar o outro e vice-versa, né? E parte da tarefa de amar é nós suportarmos uns aos outros. Não é para a gente sair desistindo da igreja, assim, não aguento aquele povo. A gente tem que amar, a gente é chamado para amar. E nós vamos pisar nos calos uns dos outros. Eu já contei isso, essa é uma ilustração bem conhecida, não é uma ilustração que eu inventei, mas a história do porco-espinho. Os cristãos são como vários, acho que é porcos-espinhos que se fala, numa noite de inverno. A gente vai sentindo frio e nós vamos se aproximando uns dos outros para a gente se aquecer. Só que quando a gente chega muito perto, dá aquele choque, né? Então a gente se espinha de vez em quando. Mas nós somos chamados para amar uns aos outros, somos chamados para perdoar uns aos outros. E é por isso que nós valorizamos o grupo célula. Porque é principalmente na célula que nós podemos conhecer melhor uns aos outros. Você chega aqui no domingo e eu tenho certeza que metade das pessoas, se você vem de manhã pelo menos, metade das pessoas você não sabe dizer nem o nome delas. Nós não conseguimos conhecer todo mundo. Você não sabe no que elas trabalham, você não sabe como que elas são. Mas no grupo pequeno, na célula, nós podemos conhecer melhor uns aos outros. E é principalmente na célula que nós podemos servir melhor uns aos outros. É principalmente na célula que nós podemos orar melhor uns pelos outros. Porque nós estamos toda semana juntos. Às vezes o grupo tem WhatsApp, e aí alguém tem uma necessidade, coloca ali no grupo. Então, não é somente na célula, é verdade, não é somente na célula. A gente pode ter comunhão na celebração, a gente pode ter comunhão em eventos E agora não vai dar nem da para ver por igreja, foto. mas principalmente na célula. A célula é o contexto por excelência para nós exercitarmos a comunhão. Então, nós precisamos valorizar os nossos grupos e nos sentirmos Não, mas ele falou comprometidos, como legal. Tem que investirmos nos fazer essa. nossos grupos, porque
realmente o grupo pequeno é o local por excelência para a gente exercitar a nossa comunhão. Então, essa é a terceira marca: comunhão. Visão, ensino, comunhão. A quarta marca é a evangelização. Atos 2:47 diz: E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, novas pessoas eram acrescentadas por Cristo. E essas pessoas eram acrescentadas todos os dias porque elas eram evangelizadas. Aliás, Atos capítulo 2, se você olhar o versículo 41, que nós não lemos, nós começamos pelo 42, mas o versículo 41 dizia: Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Os que aceitaram a palavra. Então a palavra ela foi compartilhada, ela foi pregada. E evangelização é compartilhar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 1 a 4, Paulo traz para nós a definição do evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 4. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o que é o Evangelho? Isso é bem importante, porque muita gente às vezes confunde as coisas. Evangelizar não é trazer pessoas para a igreja. Evangelizar é anunciar Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Evangelizar não é trazer pessoas para a igreja. Evangelizar é trazer pessoas para Cristo. É compartilhar com elas que Cristo morreu pelos pecados delas, que Cristo é o único caminho e que ele ressuscitou, ele é o Senhor e agora, como membros da família de Deus, nós nos submetemos a esse Senhor. Nós temos agora um novo dono, Jesus Cristo. E é claro que uma vez que a gente evangeliza a pessoa e ela crê em Cristo, o próximo passo é trazê-la para a convivência com a igreja, seja na célula, seja na celebração. Não há nenhum problema de você convidar alguém para vir na celebração, para ir na célula, enquanto você está evangelizando a pessoa, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não trazer a pessoa para a reunião da igreja, seja reunião grande da celebração, reunião pequena da célula, e aí a pessoa chega e ela vai se acostumando com aquele ambiente, ela gosta daquele ambiente porque é um ambiente bom. Imagina um ambiente que você canta louvores a Deus, que você fala da palavra de Deus e tem essa comunhão gostosa. Só que o que não pode acontecer é que daqui a pouco essa pessoa se torna até membro da igreja, mas ela não conhece o evangelho. Ela se torna evangélica, mas sem ter o evangelho, sem crer no evangelho. Então, a gente precisa sempre se lembrar disso, né? Alguns de nós gostam de usar o abismo ligado então, para usar a linguagem do abismo ligado, quando você traz alguém para a igreja, você tem que passar o abismo ligado para ela. Né? O abismo ligado é uma forma de apresentar o evangelho, não é a única, mas a gente tem que apresentar o evangelho para as pessoas. Então, essa é a quarta marca, a evangelização. Evangelizar é falar da necessidade de conversão com arrependimento e fé em Jesus. Então, eu falei um pouquinho sobre isso já, né? Evangelizar é você falar de Cristo e que ela precisa entrar num relacionamento com Cristo por meio da fé, do arrependimento dos seus pecados. Evangelizar é cumprir a grande missão que Cristo nos deu,
Evangelizar é fazer discípulos, falamos já sobre isso. E a missão da igreja não se limita apenas à nossa cidade, mas ela alcança todas as nações. Lembrando que Jesus disse para nós fazermos discípulos de todas as nações. Atos 1:8 diz: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, lembrando, né, que a tarefa da igreja é também fazer missões, é também enviar missionários, apoiar missionários, sustentar missionários. Então, primeira marca, uma visão bíblica. A segunda marca de uma igreja bíblica é o ensino. A terceira marca da igreja bíblica, comunhão. A quarta marca de uma igreja bíblica, evangelização. E eu quero agora dar um tempinho para vocês conversarem aí nos seus pequenos grupos e compartilhem agora de tudo aquilo que nós vimos. O que mais chamou a sua atenção ou desafiou você nessa aula nossa hoje? De tudo que vimos até agora, o que mais chamou a sua atenção ou desafiou você? Vou dar alguns minutos para que você possa fazer isso e depois a gente vai para a parte final da nossa aula. O pessoal que está em casa, pegue aí um caderno, uma caneta, um papel e responda essa pergunta. Procure dar uma resposta bem completinha. Tenha esse tempo também de você refletir sobre aquilo que nós falamos até agora. Vamos seguindo com a nossa aula. Eu me comprometi a terminar às 9h30 e eu quero terminar um pouquinho antes para vocês terem mais um tempo de interação. Então, vamos dar sequência aqui. E falando agora da nossa quinta marca. A quinta marca de uma igreja bíblica é o equilíbrio. Uma igreja bíblica é uma igreja equilibrada. A igreja deve ter equilíbrio em suas três marcas: ensino, comunhão e evangelização. Então, a igreja ela não deve enfatizar uma coisa em prejuízo das demais, porque senão nós nos tornamos uma igreja disfuncional. Então, por exemplo, uma igreja que enfatiza apenas o ensino, uma igreja que dá uma grande ênfase no ensino e deixa de lado a comunhão e deixa de lado a evangelização. Essa igreja se transforma naquilo que nós podemos chamar de uma igreja escola. Se torna uma igreja preocupada apenas com conhecimento, com discussões teológicas. Uma igreja de muita teoria e pouca prática. E, frequentemente, o resultado de uma igreja que só enfatiza o ensino pode ser a arrogância. 1 Coríntios capítulo 8 diz assim: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Essa parte final aqui do capítulo 8, versículo 1. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Paulo, ele não é contra o conhecimento. Aliás, esse é o texto, 1 Coríntios capítulo 8 é o texto que nós vamos estudar no próximo domingo na celebração. Mas o conhecimento, ele precisa ser governado pelo amor. Conhecimento, ainda que seja conhecimento bíblico, ainda que seja conhecimento das coisas de Deus, que não é governado pelo amor, leva facilmente à arrogância. Então, nós não podemos ser uma igreja que enfatiza apenas o ensino. Nós vamos imaginar agora uma igreja que dá ênfase apenas na comunhão e que o ensino é deixado de lado, a evangelização é deixada de lado. Essa igreja se transforma num clube fechado. Um clube de pessoas que se conhecem, que se gostam, mas
Nós não queremos aprender coisas novas, não queremos aprender coisas que nos desafiem. Está tão bom aqui, está tão gostoso, deixa como está. Não vamos inventar novos desafios, porque está muito gostoso. E nós também não queremos pessoas novas entrando na igreja, porque as pessoas novas elas vão atrapalhar a nossa comunhão. Olha só, está aqui o nosso grupo célula, tão gostoso. A gente conhece, todo mundo conhece todo mundo. Aí daqui a pouco vem aquela pessoa, aí fica aquele clima, né, estranho, porque ninguém conhece aquela pessoa, né? E aí a gente acaba criando as nossas panelinhas. E a igreja não deve ser uma panelinha. A igreja deve ser um lugar onde nós somos desafiados pela palavra de Deus, onde nós somos tirados do nosso comodismo, e a igreja deve ser um lugar aonde sempre tem gente nova chegando. A gente tem que estar acostumado a receber gente nova, a ficar feliz em ver gente nova, a levar gente nova, porque são as pessoas que nós estamos evangelizando, são as pessoas que estão conhecendo a Cristo. E um outro desequilíbrio é aquela igreja que enfatiza apenas a evangelização. Então, vamos falar de Jesus, vamos trazer gente nova para a igreja, essa é a nossa missão, e realmente essa é a nossa missão. Mas se essa igreja não valorizar o ensino bíblico, e se essa igreja não valorizar a comunhão, ela se transforma numa igreja berçário, uma igreja com muitas pessoas novas, mas que não amadurecem. E o perigo de você ter uma igreja berçário são heresias, engano, conflitos, brigas, divisão. A Bíblia, ela usa a imagem da criança de duas maneiras. Uma, como aquela ideia da criança que é dependente, a criança que confia, quando Jesus diz que nós devemos nos tornar como crianças. Mas a Bíblia também usa a criança como símbolo da ingenuidade, de alguém que é facilmente enganável. E é por isso que Paulo diz em Efésios 4,14: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, os novos convertidos, eles precisam ser instruídos. Eles precisam estudar a Bíblia. E os novos e os antigos na fé também, né? Porque nós também corremos o risco de sermos enganados. Por que não? Né? Não tanto quanto o novo convertido, mas aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3, fala também, usa também essa imagem da criança como alguém imaturo. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, então uma igreja infantil. Então, a igreja ela deve evangelizar, ela deve ser esse espaço onde novas pessoas estão chegando, mas essas pessoas precisam ser instruídas. E essas pessoas, então, precisam ter comunhão, instrução e comunhão. Então, a igreja não deve ser apenas uma escola, ou um clube fechado, ou um berçário. Nós precisamos equilibrar ensino, comunhão e evangelização. As três coisas juntas, as três coisas ao mesmo tempo. Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas,
cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, os membros da igreja, eles participam do crescimento da igreja e eles ajudam a igreja a estar ajustada, equilibrada no seu ensino, na sua comunhão e na sua evangelização. Então, para a gente resumir aqui tudo que foi falado nessa nossa primeira aula, 5 marcas de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica é uma igreja que ela tem uma visão fundamentada na palavra de Deus. A nossa visão é amar a Deus, amar pessoas, fazer discípulos comprometidos com o corpo de Cristo. Ensino bíblico, nos dedicarmos ao ensino dos apóstolos, sermos uma igreja em que o estudo da Bíblia é uma coisa levada a sério. Comunhão, relacionamentos, amizades, estarmos juntos, ajudarmos uns aos outros, aceitarmos uns aos outros. O grupo grande que se reúne no domingo e o grupo pequeno que se reúne durante a semana, a célula. Todos eles são importantes, são fundamentais. A evangelização. Nós estamos aqui para fazer discípulos, para levar o evangelho para aqueles que não conhecem o evangelho. Eu fico imaginando que coisa mais importante que aconteceu na nossa vida espiritual, foi que um dia alguém chegou e falou de Jesus para nós. A nossa vida mudou, a nossa vida foi transformada. Imagina alguém sendo transformado pelo Evangelho. E é por isso que o tesouro mais precioso que nós temos é o Evangelho, a mensagem da morte e ressurreição de Jesus. E nós precisamos compartilhar o Evangelho. E a última marca, o equilíbrio, a gente já falou bastante sobre isso. Então, são 9h15 e eu realmente quero liberar vocês às 9h30. E eu queria terminar com mais um momento de compartilhar em que vocês vão fazer o seguinte: comente algo novo que você aprendeu hoje ou algo que você já sabia, mas que foi importante relembrar. E se você é facilitador ou auxiliar, eu gostaria que você respondesse essa pergunta também. Como você avalia a sua célula em relação ao que vimos? E que passos você daria para que seu grupo seja mais equilibrado? Então, facilitador, auxiliar, faça isso, né? E você não precisa limitar esse exercício a essa aula, né? Você pode, amanhã, ao longo da semana, vai pensando sobre isso, vai amadurecendo essas respostas e leve esse curso de uma maneira bem prática para o seu grupo. Aplique isso que você vai ver, né, nessas aulas todas. Pense no seu curso, no seu grupo, aliás, e aplique essas coisas no seu grupo, veja o que precisa mudar, veja o que pode ser melhorado e assim por diante. Ok? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós temos agora mais ou menos aí uns 12, 13 minutos. Vocês, então, nos grupinhos, vão fazer esse compartilhar e quando der 9h30, vocês podem terminar. Uma pessoa do grupo ora e aí vocês estão liberados. E o pessoal que está em casa, se você está com mais alguém, você pode compartilhar com essa pessoa. Se você está sozinho, coloque por escrito a sua resposta, né? Se você é facilitador, auxiliar, responda também essas perguntas, ok? Então vamos terminar com esse tempo de compartilhar. Quando der 9h30, uma pessoa do grupo ora e aí nós estamos liberados, ok? Muito obrigado pela presença de todos e uma boa discussão e depois um bom retorno para casa. Deus nos abençoe.